Oi, turma. Do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, no capítulo 18, Para ter paz. Todos desejam a paz. Andamos ansiosos e sobrecarregados, lutamos para ter as coisas do mundo e nem sempre temos paz depois de conquistá-las. Em vão esperamos pela paz no dia em que estivermos sem lutas, sem contrariedades e distantes das pessoas que desafiam a nossa tranquilidade. Jesus afirmou que ele nos daria a paz, mas não a paz do mundo, de um mundo que vive em constantes conflitos, guerras, disputas, injustiças, ódios e indiferença, tanto no plano individual como no coletivo. Aliás, é no coração do homem que começam as guerras, sejam elas de que espécie forem. Por isso, a paz que Jesus nos oferece é aquela que desarma o nosso coração, tomado pela ira, pelo ímpeto de atacar e destruir os que surgem como obstáculo às nossas pretensões. Tendo Jesus afirmado que ele nos daria a sua paz, de que forma poderemos obtê-la? Creio que ao mentalizarmos serenamente a figura de Jesus, buscamos sinceramente o seu amor, a sua paz, a sua direção para a nossa vida. Estabeleceremos sintonia com a energia crística, pois ele afirmou que jamais nos deixaria órfãos da sua presença. Desse encontro com o Mestre do Amor, seremos envolvidos por suas suaves vibrações de paz, serenidade e esperança. Mas só isso não basta. Não podemos ser como aquela pessoa que incendeia a sua casa, depois chama o bombeiro e logo, após debelado o incêndio, torna a tirar fogo. Não adianta, portanto, receber a paz de Jesus e continuar fazendo labaredas. Não podemos contar apenas com a paz que vem do Cristo. Precisamos, a partir dela, construir paz em nós mesmos. A seguir, apresento alguns caminhos que o ajudarão a edificar a paz interior. 1. Seja um pacificador. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Aqui Jesus fala que a felicidade depende de sermos pessoas pacificadoras, isto é, que promovem a paz e não a discórdia, a desunião, a intriga. Ser pacificador implica desenvolver a capacidade de ouvir o outro, entender seus pontos de vista e trabalhar por uma solução justa, que atenda aos interesses de todos os envolvidos no conflito, que não haja vencedores nem vencidos. É preciso abrandar o nosso ego para não ficarmos em posições inflexíveis e irredutíveis, sem que em algo possamos ceder em benefício da paz do conjunto. 2. Não use de violência. Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Essas palavras Jesus dirigiu a Pedro, quando o apóstolo golpeou a orelha de um guarda que havia ido prender Jesus. Toda violência que cometemos com o próximo desencadeia mecanismos de violência contra nós mesmos, o que nos leva a perder a própria paz. Todos trazemos em nosso íntimo impulsos agressivos em maior ou menor grau. Nosso trabalho deve ser no sentido de gerenciar as emoções para que não venhamos a agir como Pedro no episódio citado, usando de violência para com o próximo, seja física ou verbal. Isso não quer dizer passividade diante do mal que nos acomete. Devemos modular a nossa agressividade a um nível não violento, preservando e utilizando a energia vigorosa remanescente para nos posicionar com firmeza frente a algo que nos incomode ou machuque. No terceiro, perdoe. Ficar magoado ou cultivar ódio roubam a nossa paz, estressam a mente e o corpo, predispondo-nos a diversas enfermidades, além de nos tornarem vulneráveis às energias negativas vindas das mentes encarnadas e desencarnadas que estão ressentidas conosco. O perdão nos devolve a paz e nos imuniza contra o assédio do mal. Por isso, Jesus nos estimula a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E não se esqueça de perdoar a si mesmo, pois o cultivo da culpa também rouba nossa paz. Na 4. Seja justo. Escreveu o profeta Isaías: o fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça consistirá na tranquilidade e na segurança para sempre. A injustiça cometida nos retira a paz e a tranquilidade. Ninguém consegue ser efetivamente feliz se, para tanto, prejudicou alguém em seus direitos. A justiça é uma das leis divinas com as quais Deus organiza e rege o universo, incluindo as relações entre os homens. E essas leis estão escritas na nossa consciência, como afirmam os espíritos de luz. Isso quer dizer que, todas as vezes que prejudicarmos alguém, automaticamente a nossa consciência registrará a falta e ela mesma se encarregará de nos alertar para a necessidade de reparação. Caso, porém, permaneçamos surdos ao alarme
da consciência, a harmonia quebrada precisará ser recomposta e as leis divinas nos chamarão ao reajuste necessário. Por meio do retorno do mal praticado, não se tem por mira a punição, mas a reeducação das nossas condutas para a justiça e o amor, a consciência tranquila e a garantia da nossa paz, é a garantia da nossa paz íntima. Na 5, gente, desculpa. Faça o bem. Ninguém encontrará paz imaginando viver numa ilha solitária. Somos interdependentes, viver e relacionar-se a maior parte do tempo. Nossa felicidade está atrelada muito mais aos bons relacionamentos do que às nossas aquisições materiais. Podemos residir numa casa luxuosa, mas viver infeliz com as pessoas em nossa volta, o que afetará a nossa paz de espírito. Agir com benevolência com os que cruzam o nosso caminho é a maneira mais eficaz de construir relações sociais saudáveis e que se transformam em alicerces em nossa paz. Na 6, a paz do mundo começa em mim. Desejamos que o mundo viva em paz, que não tenhamos mais guerras, mas precisamos reconhecer que essa paz começa em cada um de nós. É preciso, sim, parar a guerra entre as nações, governantes, entre os religiosos, entre os cidadãos, entre as pessoas da mesma família, entre os vizinhos, a guerra do homem contra a natureza, contra os animais e, sobretudo, contra si mesmo. Não podemos esperar que o mundo fique em paz para que possamos, então, sentir paz. É preciso que cada um desarme e se torne agente de paz. E assim, somente assim, a paz coletiva será possível. Gosto de uma canção de Nando Cordel, em cuja letra encontramos os seguintes versos. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Enfim, a paz com que tanto sonhamos pode começar aqui e agora. Olha, gente, não é fácil ter paz. Não é. Porque nós não sabemos dar a paz. Jesus falava assim, fique com a paz que vos dou. Por quê? Ele era o cara. Ele é a perfeição. Né? A gente só não diz que Jesus é a perfeição, porque os espíritos mesmo dizem que ele é um espírito de grandeza superior, mas que ele não chega à perfeição, porque perfeição mesmo, pelo que a espiritualidade traz como conceito, seria somente Deus. Os espíritos estão a caminho dessa perfeição, mas perfeito a gente só conhece Deus pelas suas obras. Mas a maior grandeza que nós conhecemos é Jesus. E ele, por onde passava, ele falava, minha paz vos dou. Deixo minha paz. Por quê? Porque ele tinha. Então ele deixava aquilo que ele tinha. Pô, mas vou matar você. Faz parte do processo, eu já sabia. Ah, mas o fulano te traiu. É o patamar que ele tá. Eu não posso fazer nada. É o livre-arbítrio dele. Ele tá me traindo, não sou eu que tô traindo ele. Ah, mas o fulano tá falando mal de você, tá te caluniando. Deixa ele falar. É a fala dele, não é a minha. Pior se eu estivesse falando mal dele. Então, nada abalava Jesus pela sua moral. Ele tinha uma moral, ele tem, né? Não é que tinha. A história conta que ele tinha, mas ele tem. Ele está mais vivo do que eu e vocês juntos. Ele é co-criador do nosso planeta. Ele está vendo, ele sabe de tudo. E ele consegue dar paz, mesmo vendo guerras, vendo pessoas falando mal de pessoas, vendo pessoas se destruindo, pessoas que são sugadoras de energia das outras, pessoas que querem matar as outras, ele está vendo tudo isso. Ah, mas cadê a justiça então? A justiça está justamente nessa questão dos conflitos tentarem entrar num consenso e numa paz. Se não fosse assim, se não fosse pela dor, o homem não sai do lugar, porque pelo amor ele já teve provas de todos os tipos e ele não conseguiu arredar o pé. Então é necessário muitas das vezes sair do conforto do amor e entrar na dor, nos conflitos, nas adversidades, para se mexer. Mas isso não significa que eu devo atacar, eu posso me proteger, eu posso conter o mal, mas eu não preciso atacar o mal com o mal. Eu acabei de fazer uma leitura no livro Minutos de Sabedoria para os meus amigos no WhatsApp, e a mensagem falava exatamente isso. Ó, quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração, escreveu André Luiz. Se alguém o magoou, se o ofendeu com calúnias, não imite, repetindo os mesmos erros. Coloque-se acima dele, sabendo relevar. E procure esquecer, porque o pensamento negativo da raiva atrai para nós a onda de maldade que nosso infeliz adversário lança contra nós. Para ser feliz,
Saiba relevar e esquecer. Tá aqui. Acabei de fazer a leitura para os meus amigos. Parece que às vezes os livros eles entram no consenso, né? Para que a gente tenha paz, a gente precisa dar a paz. Ah, mas no meu ambiente de trabalho eu procuro trabalhar harmoniosamente bem com todo mundo, eu procuro ser simpático, eu procuro relevar, às vezes, o mau humor do chefe, eu procuro relevar uma palavra atravessada de um companheiro que trabalha comigo, mas as pessoas abusam. Então, quando abusa, quando ataca e você está sofrendo demais com aquilo, o teu trabalho não está rendendo, você precisa conter. Ah, então, aí tem assédio, aí tem lei, né? Primeiro você vai conversar, primeiro você vai dar dicas, você vai estar relevando, mas quando começa a te atingir de uma forma que você não produz, que estagna você, aí é o momento de você conter. Né? Nós não podemos entrar no conflito, nós não podemos entrar na mesma sintonia que o outro que quer tirar a gente do sério. Então, ser pacificador não é aceitar tudo, é limitar também aquilo que está lhe causando danos. Né? Nós temos que ter o amor próprio, a autoestima, nós temos que ter a valorização da vida, não usar a violência. Se o outro quer sair nos tapas, deixa ele querer sair nos tapas. Eu sempre falava isso pro meu filho, eu fui criada dessa forma, é melhor um covarde vivo do que um valente morto. Não tem que usar de violência. Se bem que algumas vezes a gente pega na veia errada e você acaba fazendo isso. E aí é o momento de ajoelhar e falar, Senhor, perdão, eu ainda tenho dentro de mim um instinto. Esse instinto selvagem é que faz a gente partir para a violência vias de fato. Nós saímos do reino animal faz pouco tempo, não faz muito tempo, então a gente ainda tem um instinto. E cabe a nós dominar esse instinto. Não pode ficar atrás dessa desculpa e falar assim, até pouco tempo eu era da família dos macacos ainda. Não, peraí. Eu tenho consciência de que eu vim do reino animal, que hoje eu sou hominal, mas ainda que eu tenha essa consciência, eu não posso me jogar atrás de desculpa. Eu fiz, tá errado, eu não tenho o que fazer, né? A questão do perdão é primordial para se ter paz. E o perdão é perdão para nós, pelos erros que nós cometemos, é perdão ao próximo que comete erros, é perdão, perdão, perdão e perdão. Mas quando é que eu paro de perdoar? Nunca. Continua perdoando. Quanto mais você perdoar os erros e falhas dos outros e as suas falhas, mais leve você fica. Quando você começa a carregar ódio, mágoa, aquelas lembranças desagradáveis, tudo isso é pedra. A Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma frase que eu gosto muito. Nós viemos para deixar as pedras, para perdoar. Nós não viemos para carregar mais. E a gente sempre faz isso. A gente sai daqui ao invés com um saldo positivo, quando a gente chega no plano espiritual e fala, olha, eu consegui. Não, a gente chega lá envergonhado. Porque nós pegamos mais pedra, mais ódio, mais mágoa, mais melindre, mais isso, mais aquilo. A gente dá muito trabalho para a espiritualidade, turma. Vamos acordar, né? Então, seja justo. Justo não é a sua verdade. Justo é bom para todo mundo. Faça o bem. Isso daí é fazer sem querer nada em troca. E a paz, como eu falei, vem da gente, não é de fora para dentro. Como ele falou aqui, você pode ter um castelo. Mas se dentro do castelo as pessoas, cada uma ficam no celular, uma não olha na cara da outra, não existe a paz, não existe o entendimento. O que existe é um grande fingimento de família. Para se ter uma paz dentro de uma casa, todos precisam estar sempre interagindo, convivendo bem, harmoniosamente. Ah, vai ter conflito? Vai, se resolva, perdoa. Vamos buscar essa paz. Para onde a gente passar, a gente fazer que nem Jesus. Deixar a nossa paz. Que as pessoas lembrem da gente pelo bem que nós fizemos, pelas coisas boas que a gente deixa.